Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todos os domingos às 10 da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. O programa Comunicando Conscienciologia tem o apoio cultural da Multipós e do Sóster Advogados. Nós estamos trazendo uma série de programas referentes à Conscienciologia. E o que seria a Conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, conhecido na psicologia e medicina como self ou ego, e nas linhas religiosas como alma ou espírito. E para você aprofundar nessa grande ciência, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui, e tenha suas próprias experiências pessoais. Hoje nós vamos falar com o professor Djalma Fonseca sobre a experiência de quase morte, EQM. Seja muito bem-vindo, professor Djalma. Eu que agradeço. Gostaria de saber o que é EQM, experiência de quase morte. A experiência da quase morte é um fenômeno que hoje é pesquisado mais em função até da questão aí dos hospitais, das, vamos dizer assim, ressuscitações. As pessoas relatam que passaram por uma condição próxima da morte. Near Death Experience, experiência da quase morte. Então ela relata que ela estava muito perto da morte e ela percebe uma série de coisas durante o que a gente chama de saída do corpo. É realmente um fenômeno de saída, de deixar o corpo, em geral imposto por uma condição patológica, que é uma doença ou uma parada cardíaca. A pessoa sai do corpo e vivencia uma série de experiências e depois retorna, porque se não retornasse, não teria como contar. Então, quando ela retorna e conta esses elementos, começou-se a catalogar esse tipo de experiência. Aí deu-se o nome de experiência da quase morte, que não é morte em si. Sim. E chove relatos dessas experiências de quase morte que você falou nos hospitais. Agora, pelo que eu sei, você passou por uma experiência de quase morte também. Eu passei por uma experiência. E eu gostaria que você nos trouxesse como é que foi isso daí. Então, na realidade, eu tinha 21 anos, eu sou oficial aviador reformado da Força Aérea. Nessa época eu estava fazendo uma especialização de aviação de caça em Natal, Rio Grande do Norte. E num determinado momento eu entrei numa crise. Essa crise foi deflagrada por uma frase. O oficial de operações, num dia do briefing, o briefing é um momento em que o oficial de operações, que é o responsável pela operação do dia das missões, que a gente vai decolar naquele horário de manhã cedo, então ele faz um briefing, bota todo mundo junto e faz alguns comentários do dia. Nesse dia ele falou assim: gente, não se iludam, nós somos todos assassinos profissionais. Quando ele falou isso, eu olhei e falei: eu não sou não. Assassino, e é verdade, era verdade aquilo, né? Então o cara que é piloto de caça, o cara que está treinando tecnicamente para desenvolver as suas habilidades para matar os outros, e no final é um assassino. Aquilo me deu uma crise, que é o que a gente chama de crise de crescimento, uma crise de mudança, uma crise de reciclagem. Precisava mudar minha vida, não dava para ser aquilo. Aquela crise começou a gerar uma série de repercussões. Eu já tenho fenômenos parapsíquicos desde criança. Naquela hora eu senti que levantou uma poeira e eu fiquei visado por consciências extrafísicas. O que é isso? Consciências que já morreram, coisas do passado. Não é de hoje que eu sou da área militar. Então, quando eu resolvi mudar esse processo, eu gerei uma polarização e eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo. Eu já sabia desde pequeno que eu ia dessomar aos 21 anos. Eu já tinha até avisado a minha mãe isso. Eu tinha tido essa pré-cognição. Eu vi que era 21, falei: então isso vai acontecer realmente. Essa mudança agora de vida pode ser que seja uma real, uma dessoma, um falecimento, uma morte. Então, vou enfrentar esse processo. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou morrer. Então, a melhor maneira, a melhor forma da gente viver é o quê? Viver bem e morrer bem. Eu tenho que pensar em morrer bem. Se eu souber qual é o momento da minha morte, é melhor ainda, tá certo? Então, se eu sabia que era por ali pelos 21, eu vou enfrentar esse negócio de frente. E como foi esse enfrentamento aí, professor? Esse enfrentamento foi da seguinte maneira: como eu comecei a sentir que esses credores do passado se aproximaram daquela condição energética, aquela pressão energética daquela situação, eu falei: eu não vou retroceder. Eu vou enfrentar o que for. Aí comecei a ter intuições, eu tive sonho com acidente, eu sabia que eu ia me acidentar, minha mãe me avisou, um amigo meu teve um sonho de que eu ia me acidentar e eu não corri da raia. Mas você podia ter evitado? Talvez pudesse ter evitado, mas eu ia evitar ali e em algum outro momento eu ia ter que enfrentar aquela situação. Então aquela situação, no meu caso,
Isso não é o caso para todo mundo, mas no meu caso era um momento crítico de virada quase que de várias vidas, não é de uma vida, de um enfrentamento, de um ajuste com esses credores. Então, teve gente que falou, teve um cara que sonhou que vinham 2 F-5, né, que são 2 aviões da FAB, eles davam um looping assim quando girava. Quando chegava nessa posição, ele falou assim, era o Meckler, um colega meu, e o Cajado, que era o meu nome de guerra na época, na ala. O Meckler terminava o loop de F-5 e o Cajado virava uma moto e morria. Nessa época eu não tinha moto, porque eu já tinha vendido a moto. Eu cheguei a ter moto, eu sou, claro, quem é piloto é riscomaníaco, não é verdade? Então eu tenho uma tendência, hoje eu não sou mais, eu tenho uma tendência estrutural no meu temperamento a riscomania. Só que eu já tinha vendido moto. E eu já sabia que o meu acidente ia ser de moto também. Então é uma coisa interessante. Mas eu não corri da raiva. Mesmo assim enfrentei. Agora, por que a gente enfrenta essas situações? Nesse caso, esse acidente realmente tem uma série de aspectos interessantes. Aí, enfrentei a situação, eu sabia o que ia acontecer. Até 15 minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo ali. Entendeu? Eu estava até com um colega na garupa. Mas depois daqueles 15 minutos que eu enfrentei a situação, até me esqueci um pouco. E fui embora. Quando chegou na situação, porque eu cheguei numa avenida, o acidente foi um acidente até relativamente simples, que era uma avenida que ela terminava num conjunto de trilhos de trem, que eles não terminaram a avenida. Era lá em Natal, provavelmente eles ficaram com o orçamento, mas o orçamento não terminou. E a avenida era para terminar na BR e não terminava. Terminava numa ruazinha pequenininha, um monte de trilho de trem cravado assim na calçada, e você dali pegava a outra avenida que ia sair. Eu não sabia, não conhecia aquele lugar. Quando eu olhei, eu vi muito próximo, eu tentei frear, mas não consegui frear, acabei caindo e quebrei a perna. Tive uma fratura exposta simples no primeiro terço da minha coxa, do meu fêmur esquerdo. Eu sou amputado, aqui não dá para ver, mas eu sou amputado da perna esquerda. Aí o que acontece? Tive uma gangrena gasosa. Gangrena gasosa é uma infecção rara, muito violenta, e que mata a pessoa rapidamente. É tipo botulismo, é o Clostridium perfringens, o nome da bactéria. E fui levado para o hospital INSS, às pressas, apareceu rapidamente alguém para ajudar, foi muito interessante nesse sentido. Eles limparam a ferida de sábado para domingo. No domingo, eu estava ainda no hospital e na segunda-feira eu fui transferido para o hospital da base em Natal, o hospital da Força Aérea. Chegando no hospital da base, os caras olharam e falaram, não, tem uma infecção. Aí abriram de novo, fizeram outra cirurgia e viram que a infecção não debelava, me puseram num jato e mandaram para o Rio de Janeiro. Nessa viagem do jato, aí eu comecei a sentir, agora o negócio está ficando feio, acho que agora eu vou mesmo. Aí os caras me botavam oxigênio e falavam, doutor, não bota muito não, senão eu apago, eu vou entrar em coma. Estava sentindo que aquela condição de septicemia, que aquela infecção já estava ficando generalizada e aquilo estava sobrepujando a minha condição física. Quando a gente pousou, lá eles me levaram para o hospital, encostou lá, aí começou o processo. Eu estava deitado, ainda ouvia no ambiente, estava uma posição ruim a minha perna, eu pedi para ajeitar, foi a última coisa que eu consegui falar, né? Falei para ela ajeitar, depois que eu fiz o esforço para conseguir falar, que eu falei parece que eu despendi a última energia física e comecei a entrar em coma. Aí o coma é uma coisa bem interessante, porque você vai perdendo, primeiro você perde a visão, os sentidos vão sendo perdidos gradativamente. Depois você perde a visão, depois você perde a sensação física. A última é a audição. Então já não estava vendo lá, mas estava ouvindo a pessoa lá longe, de repente some. Aí sumiu tudo e falei, bom, acho que agora eu vou morrer mesmo. Aí, bom, então eu vou morrer, o que é isso? Quando eu comecei a pensar que eu vou morrer, aí dá uma revisão na vida da gente. É chamada visão panorâmica, é um fenômeno comum na EQM. Você revisa tudo que aconteceu com você. Todos os pensamentos, todos os sentimentos que você teve com todas as pessoas que você conviveu. Mas é uma questão de segundos. Aí você faz aquela contabilidade, aí eu contabilizei, olhei a minha capacidade e vi 21 anos, não aproveitei bem. Não tive os melhores sentimentos, não tive as melhores reações, reagi muito, tive irritação, tive uma série de coisas que não tinha necessidade de ter nessa vida. E aí fiquei assim, reflexivo sobre aquilo ali, profundamente reflexivo sobre aquilo ali, até um pouco assim, insatisfeito, frustrado com aquele processo.
e de repente naquele momento eu senti aquele acoplamento de outras consciências, uma em especial, num estado assim bem expandido ela estava, e começou a me expandir também. Eu fui tendo aquela expansão, uma expansão de consciência. Quando eu estava bem expandido, é como se eu fiquei muito lúcido, muito mais lúcido do que eu estou agora. A compreensão ficou muito mais aprofundada. Seriam amparadores? Isso eram amparadores. Eu acho, inclusive, que uma delas era Consim. Aí, veja bem, você vê uma Consim num estado daquele. Isso é o que a gente chama de uma projeção de mental soma. Ela estava de mental soma, cara. E me expandiu. Foi produzida. E quando estava bem expandido, uma das consciências entrou numa espécie de telepatia. Ela transmitiu sem palavras, ideias em bloco, dizendo assim: a gente está muito satisfeito com o seu posicionamento, porque eu me posicionei. E desce o que desce, chuva, sol, e eu estava posicionado dentro de mim. Esse posicionamento ele vai fazer muito bem às outras pessoas. Nós estamos satisfeitos com isso. Aquilo me deu uma euforia positiva naquela hora, assim, uma sensação de gratidão e uma expansão. Aí eu expandi mais ainda. Aí eles perguntaram assim: você quer morrer? Quer vir conosco ou você quer ficar aí? Aí eu falei assim: eu vou lembrar disso aqui agora? Se eu lembrar disso aqui agora, me interessa voltar. Porque aí eu vou resolver algumas outras coisas que eu deixei para trás. Se eu não lembrar disso aqui agora, tanto faz. Você diz o que é melhor. Aí, o que for melhor para todo mundo, a gente faz. Aí ele falou: não, você vai lembrar. Então eu quero voltar. Aí, beleza. Eu não lembro o que aconteceu nesse ínterim. Foram 18 horas de coma entre esse momento e o momento que eu despertei. Não sei o que aconteceu no meio do caminho. Só lembro do retorno. No retorno, eu estava muito expandido e vim sentindo aquele restringimento até que eu, por exemplo, percebia que o planeta Terra, o sentimento das pessoas no planeta Terra, tudo que estava acontecendo naquele momento, de repente era o hospital. Aí eu era no hospital, sabia o que tinha acontecido durante a minha cirurgia, quem que estava lá, quantas pessoas já tinham tido dentro do hospital. Se eu quiser saber quantos tijolos tinha no hospital, dava para saber também. Aí, de repente, era eu em cima do meu corpo, assim, uma tranquilidade, uma paz. Aí eu fui entrando no meu corpo devagarinho, assim, encaixando e acordando, assim, devagarinho, assim. Aí eu percebi que o enfermeiro que estava sabia o nome do enfermeiro, sabia qual era a extensão que a minha mãe estava. Tudo isso eu sabia, só que não era para eu saber, tá certo? Aí, quando eu despertei, o cara levantou, eu não via ele, eu falei: Barreiros, fica calmo, eu estou sabendo tudo que está acontecendo. O cara tomou aquele impacto, veio, me contou que eu tinha sido amputado, mas eu já sabia. E falou para mim por que eu tinha sido amputado, aquela coisa toda. E eu falei: eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou: mas a sua mãe está aqui no hospital. Eu falei: eu sei, mas eu não sei qual é a extensão, mas eu sei. Disca aí, a extensão é tal. Ela pegou, discou a extensão, era aquela mesma. Minha mãe atendeu do lado de lá. Eu falei: mamãe, muito obrigado por ter autorizado a minha amputação. Foi a melhor coisa que você fez para mim. Porque ela estava preocupada que eu era piloto de caça. A gente cuida do corpo, o piloto de caça cuida muito do corpo. Sim. De repente ela autorizar, podia chegar e dizer assim: pô, mãe, é melhor deixar morrer do que ficar, vou ficar aleijado pro resto da vida, não sei o quê. Então, a primeira preocupação foi tirar esse peso da mamãe. Quando eu lhe falei para ela: olha, foi a melhor coisa que você fez, muito obrigado por ter me autorizado isso, eu senti aquela energia de alívio da mamãe do lado de lá. E aí, eu desliguei o telefone e assim voltei. Essa é a minha EQM, né? Muito assim. Interessante, né? Então nós vamos continuar falando mais sobre a experiência de quase morte no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051-3224-0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia, hoje falando com o professor Djalma Fonseca, que é oficial aviador reformado da Força Aérea e coordenador da Ectolab. Professor Djalma, essa questão da escolha, né? Eu posso voltar, não posso, que você tem essa opção. Todo mundo tem? Como é que funciona isso? De acordo com os relatos que a gente vê aí, tem de tudo. Tem gente que nem recebe essa pergunta
e retorna, obviamente, senão não teria o relato. Tem gente que o amparador diz, não, você vai retornar, é compulsório o seu retorno. E, obviamente, deve ter aqueles compulsórios que ficam lá, que a gente não fica com o relato também, tá certo? Então, existem todas as possibilidades. Eu acho que a questão tem uma... Agora, por que alguns têm essa condição e outros não? Eu acho que tem a ver com o objetivo da vida. Essa vida, na minha opinião, o que eu posso entender hoje dos estudos que eu tenho feito da minha própria vida, ela era, entre aspas, uma mini proexis. 21 anos que eu tinha para fazer. E eu era, vamos dizer assim, eu fui, entre aspas, completista dessa minha mini proexis, dentro da minha visão. Tá certo? Por isso que eu tive morexis. Eu voltei. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem mini proexis, ela morreu, vai ficar. Quando ela tem algum processo de proexis mais prolongada e ela vai retornar, aí ela pode retornar, tá certo? São casos diferentes. Agora, uma experiência dessas mexe muito com a pessoa, né? E agora eu gostaria de saber como é que é o Djalma antes e depois da experiência de quase morte. Isso é uma coisa interessante que você perguntou. Nos últimos tempos, eu tenho pensado muito sobre essa EQM em especial. Eu acho que uma das questões principais, que era aquela revisão da minha vida, eu acho que eu superei aquilo que eu tinha preocupação naquela época, sabe? Essa questão da irritação, essa questão da reatividade, essa questão da valorização dos encontros humanos, eu hoje tenho essa preocupação. Então, a minha revisão dessa vida, desse pedaço da vida, que vai incluir isso, já não vai mais ter esse processo. Então, quando eu revejo isso, me dá uma sensação hoje boa, de recim. Então, a coisa principal de uma EQM é a mudança interior que a pessoa passa. Então, veja, 30 anos vai fazer, e agora eu sinto que eu superei aqueles elementos que eu tinha aos 21, quando eu passei. Então, pensem nisso. A importância que é uma recim, essa mudança interior da gente, é uma questão que é de muito tempo. A gente pode fazer uma modificação rápida? Pode. Mas, na realidade, a gente assenta essas recins ao longo de muitas vivências, de situações diferentes, de experiências diferentes, para a gente assentar essa mudança. Hoje eu estou satisfeito dentro de mim, comigo mesmo, em relação a esse quesito. Então, isso é a mudança, isso é a recim, a reciclagem intraconsciencial que a gente faz em função desse processo. Perfeito. E agora, os telespectadores que estão olhando, para eles fazerem essa mudança, eles precisam passar por uma experiência de quase morte? Não, só os caras que são mais teimosos, assim, que nem eu. O bicho teimoso, às vezes, precisa dar um impacto bem forte, né? Agora, as pessoas mais inteligentes podem mudar isso com menores impactos. A impactoterapia, que é esse processo que a gente está falando, não necessariamente precisa ser sofrimento. Tudo que se passou comigo, gente, por mais impactante que seja para quem assiste, eu não considero que eu tive sofrimento, entende? Então, a vida não precisa de sofrimento, ele precisa de ter impacto. O que é o impacto? É o confronto dos nossos valores anacrônicos, tá certo? Que já podem ter sido mudados, com os novos valores evolutivos. Então, esse impacto, ele faz a gente entrar em crise, a gente se saturar. E quando a gente se satura, mesmo que seja de pequenas coisas, a gente começa a promover essas mudanças dentro da gente. Então, qualquer coisa na vida da gente pode gerar mudança. Não precisa ser uma EQM, não. EQM é um negócio, se fosse muito importante, ia ser para todo mundo ia ter EQM toda hora, tá certo? Não, é até uma condição relativamente patológica, se você for pensar. Tá certo? Porque é uma patologia, eu fiquei amputado, eu fiquei com um soma alterado, então não é uma condição que eu não vou indicar isso para ninguém, tá certo? Não acho que é uma coisa positiva. Ela tem um efeito positivo, mas é uma coisa doente. Então, veja bem, tem como fazer o efeito positivo com tudo positivo, de maneira profilática. Aí é quando você começa a tomar as rédeas da sua evolução. Você faz a recim porque você quer. Você observa, investiga, descobre o problema que você quer e confronta. Faz o seu enfrentamento, faz a sua autoconsciencioterapia. Você modifica aquele elemento interno que você precisa modificar. Perfeito. Agora, com relação a essa questão dos paradigmas, né? Hoje a gente trabalha aqui com paradigma consciencial.
Mas pelo seu relato, analisando outros relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte, elas relatam que conversaram com Deus, com alguns seres, um anjo, alguma coisa assim, tudo voltado para o paradigma religioso, né? Como é que fica isso aí? Isso é uma coisa interessante. Quando eu tive EQM, eu voltei, tive uma tendência a uma desreligiosidade muito grande. Eu não queria saber de religião. Por quê? Porque a religião parece que distorcia a qualidade daquilo ali. A mistificação, o exagero, a adoração, em geral, é uma coisa que reduz a lucidez. Esse processo de lucidez que a gente tem quando está no extrafísico, essa condição de ampliação da lucidez, você se conscientiza disso em um determinado momento, você não quer mais nada que reduza isso. E a religião é uma das coisas que reduz isso. Porque a crença, ela bota antolhos, ela bota assim, uma condição de fanatização. Você vê que gera guerra, gera uma série de problemas, tá certo? Então, um dos resultados dessa minha experiência foi a descrenciologia. Foi evitar acreditar nas coisas. Então, eu não queria ser explicação mística. Eu vi que, quando eu comecei a ler sobre esse assunto, eu encontrei uma série de coisas místicas, eu não queria ir por esse caminho, e fui por outro caminho também, fui ver a ciência formal. Naquela época, 30 anos atrás, isso era coisa de doido. Então também não era um bom caminho, né? Virar despersonalização, esquizofrenia, os caras iam achar que eu pirei na batatinha, mas não era o caso, pelo contrário, eu acho até que eu me centrei mais, eu me tornei um indivíduo mais equilibrado, mais saudável. E colocou na prática o princípio da descrença, da experiência pessoal mesmo. Pois é. Professor Djalma, quero agradecer muito a sua presença, acho que foi um assunto muito interessante sobre poder relatar a sua experiência, da experiência de quase morte, e eu gostaria que você deixasse seu recado aí para os telespectadores. Eu acho que uma coisa importante desse processo é você pensar em você como consciência, pensar em você como uma figura mais ampla. Acho que um dos elementos que sobrou muito importante desse relato e dessa experiência foi pensar como consciex, pensar como espírito, pensar como você é na sua origem, antes de nascer. A gente está num estado intrafísico agora que é passageiro, ele não é o que você é. Pense sobre isso. Muito interessante. Então, muito obrigado, professor Djalma. Se você quiser aprofundar mais sobre a conscienciologia, a projeciologia, tem o IPC, que fica na Rua São Manuel, número 189, telefone 3224-0707. Muito obrigado pela sua audiência e até domingo que vem.